A gente tem que entender que o próprio indivíduo ele tem estratégias do comportamento alimentar, não só aqui as estratégias que a gente usa para mudança do comportamento alimentar, mas o modo como o indivíduo se relaciona com emoções, com situações e como ela se relaciona com ela mesma, está se fazendo como um tipo de estratégia, mas pode ser uma estratégia que nem estava antes aqui, desadaptativa, uma estratégia disfuncional, tá? E que essa estratégia é uma forma como ela busca esse balanceamento, né, para resolver os conflitos. Então, ela come em exagero, ela tem descontrole, porque isto funciona para determinado momento. E isso vai funcionar para determinado momento, ó, do dia, da semana, ou num horário, num lugar, ou com algumas pessoas. Tá? Isso também é bem importante. Qual que é o momento, qual que é a situação? Então, as estratégias são os planos comportamentais. Sempre quando a gente pensa qual que é a estratégia que a pessoa utiliza, em termos desadaptativos, o que que ela está usando de estratégia, tá? Porque nós sempre vamos ter estratégias diante de determinadas situações. Essa estratégia, na literatura, vocês vão ver que são o quê? Estratégias de enfrentamento, tá? Isso é bem importante. As estratégias de enfrentamento, que é coping skills. Vocês veem isso na literatura bastante, assim, de comportamento alimentar, né? Que são os coping skills, que é as estratégias de enfrentamento, né? Em uma tradução literal seria talvez habilidades e tal, tá? Mas é isso, as estratégias de enfrentamento. Então, saber quais são as estratégias de enfrentamento do paciente é importante, porque daí vocês vão olhar para como que ele desenvolveu algum tipo de enfrentamento, algum tipo de recurso, algum tipo de resposta para poder viver diante disso. Vocês devem ter a de vocês aí, talvez alguém já identificou, tá? A gente tem isso frente ao comportamento alimentar, como frente a diferentes outras questões, né? Mas vejam só, as estratégias de enfrentamento, como os planos comportamentais, tá? Elas simplificam a escolha alimentar, porque vai eliminar o esforço cognitivo, como falei antes, a gente não vai ficar pensando o tempo inteiro, e o tempo necessário para deliberação sobre a escolha. Nós temos estratégias adaptativas, funcionais e estratégias desadaptativas. Né? Estratégias de enfrentamento, coping skills, que a gente considera funcional, que é saudável, e aquelas que são disfuncionais, desadaptativas. Uma estratégia de enfrentamento, tá, é a evitação. A comida que deixa a pessoa ansiosa, nervosa, e ela para de encontrar amigos em happy hour. Quando alguém chama ela para almoçar, né, ela diz, não vou, já tenho um compromisso. Ou uma estratégia de enfrentamento dela pode ser assim, ela começa a virar workaholic para nunca ter tempo na vida, para cada vez que alguém fizer um convite, ela recusar, e isto servir como o modo que confirme a ela do tipo, não dá, não tem como eu ir em lugares para ter happy hour, para sair com o pessoal e tal. Só que aí, em última instância, vamos pensar assim, porque isso é caso clínico, né? Por isso que eu tô falando assim, a pessoa começou, caiu de cabeça, assim, trabalha de domingo a domingo, nunca tem tempo para nada, sempre as pessoas convidam, só que na real, o que tem ali? Ela tá construindo uma relação com o comer que é de muita apreensão. Então, ó, para simplificar a escolha alimentar, não ficar exposta a alimentos que talvez ela sinta mal, ela sinta preocupada, tá? Então, ela acaba construindo, isso é uma estratégia de enfrentamento desadaptativo, né? Porque na verdade ela está evitando interação social, lazer, descanso, momentos compartilhados, né? Várias coisas. Agora, uma estratégia mais adaptativa poderia ser vou comer alguma coisinha antes de sair de casa para eu chegar lá e pelo menos não exagerar. Então, assim, eu como um pouquinho menos. A orientação que muitos de vocês dão para o paciente quando, sei lá, né, vão
em algum lugar e tal, tipo, sei lá, toma um whey antes, que ele é sacetógeno, né? Eventualmente pode ajudar, talvez um pouco, né? É, ou alguma outra coisa, tipo, come um iogurte com uma fruta, uma saladinha antes, uma coisa assim. Isso tudo são estratégias mais adaptativas, né? Então, pessoal, as estratégias que os pacientes utilizam está relacionada ao repertório dela. Então, assim, a estratégia de enfrentamento frente ao comer está relacionado a esse coping skills, está relacionado ao repertório comportamental dela, o que ela aprendeu, o que ela desenvolveu, o que ela viu que funciona, o que não funciona, tá? Então, algumas pessoas, elas vão, desenvolver várias estratégias para vários ambientes, né? E de forma bem adaptativa. Agora, há outros que vão desenvolver estratégias, né, para vários ambientes, ou uma mesma estratégia em diferentes ocasiões, diferentes ambientes, que são muito desadaptativos. Tá? Então isso é bem importante, porque daí, isso aqui vocês vão dar uma olhada depois, tá? Que vocês vão ver assim, qual que é a estratégia que a pessoa utiliza, porque a gente tem a estratégia, né, adaptativa, a rotina, então sistematizar, ritualística, isso é uma estratégia adaptativa. Eu não preciso ficar pensando, tipo, não, de manhã eu como isso, o almoço isso, antes de sair de casa, se eu tenho uma reunião, alguma coisa, eu sei que eu vou ficar várias horas sem comer, então eu já vou preparar uma refeiçãozinha, eu vou botar um negocinho na minha bolsa, tá? Isso é o quê? É uma estratégia de ritualização ou de sistematização. Tem estratégias de eliminação, tipo a pessoa evita, exclui ou proíbe, tá? Então, nunca comer sobremesa. É diferente eu não gosto, eu não tenho, né, muito apreço. É diferente de, nossa, eu gosto muito, mas eu não posso, é proibido comer, porque o que prejudica o emagrecimento é o doce. E aí é o doce e o quê? Banana é doce, né? Então também não vou comer banana porque banana engorda, banana prejudica o emagrecimento. Aí ela, o quê? Exclui a estratégia. Isso já é uma estratégia desadaptativa. Porque daí ela elimina primeiro assim o doce, sei lá, o bolo. Depois, sei lá, uma outra coisa que talvez seja uma geleia. Depois, uma fruta. Depois. Aí a gente vai vendo que, não, peraí, isso já é um pouco mais desadaptativo, né? Diferente eu sou um desses, tá? Eu nunca como sobremesa em restaurante, coisa aí. Por quê? Gosto de doce. Pra mim não é algo palatável. Eu como doce, nossa, né? Porque o doce, o açucarado, pra mim não é muito bom. Mas pergunta pra mim se eu não como fruta porque é doce. Não, de jeito nenhum. Hum, né? Mas porque o doce de sobremesa eu acho assim, é um sabor que pra mim não pega. Mas sim, vou comer banana, vou comer, né? Como geleia, né? Mas prefiro a geleia zero, porque a geleia tradicional, pra mim, eu acho assim, nossa, é muito doce, né? Tipo isso, porque, né, por conta assim, da hipoglicemia, a gente vai mudando um pouco a alimentação, aí quando come o negócio, tipo, é muito, né? Que nem, como tudo mais ou menos, assim, também, tá, não gosto de comida muito salgada, é meio alien, né? Aí, também não gosto de comida muito salgada, às vezes eu vou comer alguma coisa, né, com minha namorada, alguma coisa assim, aí ela assim, tipo, tá tão gostoso. Eu falei, nossa, esse salgado tá horrível. Dela, assim que é gostoso, né? Então, assim, como essa percepção de doce, de salgado, é muito diferente também para cada indivíduo, né? E aí, como que ele exclui, como que ele elimina, enfim, tá? Tem as substituições, isso também é uma estratégia, né? Mudanças. Então, todas elas, dependendo como elas acontecem, elas podem ser adaptativas ou desadaptativas e que tem a ver com isso, tá?